Oi gente, tudo bem? Nós estamos fazendo uma avaliação dos 100 dias do governo Bolsonaro. Naquele primeiro vídeo a gente viu a seleção do governo Bolsonaro, as pessoas que ele escalou para resolver esse problema de crise generalizada no Brasil. Hoje nós vamos fazer uma avaliação mais centrada no núcleo principal do governo, que é o próprio Bolsonaro. Segundo o portal G1, das 58 promessas que ele fez, 12 foram cumpridas e 4 foram cumpridas parcialmente. Dentre a maioria das promessas cumpridas, estavam aquilo que ele prometeu não fazer. Então ele não aumentou o imposto e ele não recriou a CPMF. São duas propostas. Outra promessa que ele cumpriu foi a perseguição e demissão de um monte de funcionário público por discordância ideológica. Isso também ele já tinha prometido na campanha. Desde a sua campanha, Bolsonaro destacou muito a aproximação com Israel. E na sua posse, o chefe do executivo de Israel esteve aqui no Brasil para prestigiar o evento. Nessa posse foram discutidas várias coisas e ficou claro e público o interesse de Jair Bolsonaro de transferir a embaixada que hoje está em Tel Aviv, que é o núcleo econômico daquela região, para Jerusalém. Isso não tem nenhum fim econômico, superavitário para a balança comercial brasileira. Isso é apenas ideológico. Sabe-se que na tradição brasileira, sempre que se visitava Israel, visitava-se também a Palestina. O tratamento que era dado a Israel e Palestina era de equidade. E manter a embaixada em Tel Aviv é um sinal geopolítico de respeito. Quando ele dá essa sinalização, ele cria um clima muito ruim geopolítico. Tanto é que o Brasil é um dos principais produtores de carne halal do mundo. Carne halal é um tipo de carne que ela é abatida num procedimento específico, permitido pelo Alcorão, um procedimento religioso. E várias pessoas do mundo, principalmente ligadas ao Alcorão, fazem o uso dessa carne que o Brasil vende tanto. Esse movimento de querer levar a embaixada para Jerusalém criou uma rusga com esse setor comercial brasileiro, que é o setor da bancada do boi, que foi tão importante para eleger Bolsonaro. A bancada do boi também está chateada com o governo porque ela sabe que quem paga as contas do Brasil hoje é a agroindústria. A gente pode pensar no futuro do Brasil, quais serão os modais econômicos, mas hoje quem paga o Bolsa Família, quem paga o SUS, quem paga o sustento das universidades públicas é o agronegócio. Quem paga as dívidas do Brasil, quem paga os agiotas do Estado, as mega dívidas brasileiras, é a agroindústria. Então a gente precisa de respeitar a agroindústria, fazer um planejamento junto à agroindústria e saber como que a gente pode proteger e desenvolver esse setor que sustenta o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. E o Paulo Guedes, o superministro do Bolsonaro, ele tem no discurso a satanização da ajuda do Estado com algum setor estratégico da economia. Então ele é contra o subsídio, ele é contra empréstimo subsidiado do Estado a juros baixos para esse setor. Então esse tipo de política que o Paulo Guedes cada vez mais vem satanizando também estremece essa relação que hoje é chamada bancada da boi, a bancada ruralista, tem com o próprio governo que ela ajudou a defender. Para piorar, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é senador da República, dá uma declaração pública no Twitter desejando que o Hamas se explodisse, o que levou a bancada do boi ainda mais à loucura. A gente lembra ainda lá que nos 10 primeiros dias de governo, o Bolsonaro afirmou que ia aumentar o IOF, que é um imposto que tem nas mercadorias. Só que no mesmo dia, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, ele desmente o Bolsonaro e fala que não vai ter aumento nenhum de IOF. Isso porque dentro do governo tem vários núcleos. E o núcleo do Onyx, que é o ministro da Casa Civil, em contraposição a outros núcleos, achou que essa medida fosse ser impopular. Então no final do dia teve essa volta atrás do próprio governo. A gente percebe nesse fato, assim como em tantos outros, como que o governo está sem um corpo, sem articulação. Ele tem vários núcleos esparsos, mas não tem aquela política que dá liga entre todas elas. Existe uma secretaria específica para fazer isso. É a Casa Civil, ele é o Ministério dos Ministérios. Ele é que dá liga, articula, não só o governo internamente, mas o governo com a Câmara, com o Senado para passar a Previdência. Então a gente tem visto hoje que a Casa Civil está se ausentando desse debate, está muito apagado. Então o próprio Onyx está muito ausente desses debates da articulação do governo. Se a Casa Civil estivesse atuando de uma maneira equilibrada e eficiente, esses núcleos vão estar controlados e articulados entre eles de forma que eles vão se potencializar e não se implodir como está parecendo que pode acontecer. Ainda no início do ano, é bom a gente lembrar também sobre o aumento do salário mínimo. O Congresso aprovou um aumento no qual o salário mínimo ia ter um valor de R$ 1.006. O Bolsonaro, na hora de executar esse aumento, ele colocou que o salário ia valer R$ 998. Então deu um aumento menor do que o aumento programado pelo Congresso. Além disso, a gente vai lembrar também que o presidente do IBAMA, que é o instituto que toca as políticas ambientais,
pediu a exoneração do cargo porque ele não estava entendendo a gestão do governo. Outra atitude do governo, que foi uma promessa do Bolsonaro na campanha, foi a precarização das políticas indígenas. Ele pega a FUNAI, que era um órgão autônomo responsável de tocar as políticas públicas dos índios, e coloca no ministério debaixo da asa da Damares, que é a ministra de Cidadania. Além disso, a demarcação de terras indígenas, que é uma prioridade na política para os índios, passou para o Ministério da Agricultura. É a mesma coisa de você colocar o vampiro para cuidar da bolsa de sangue. Outro marco desses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro foi a ida dele aos Estados Unidos. Essa ida, na minha opinião, ficou como marco da submissão brasileira aos interesses norte-americanos. A gente entregou muito e só voltou com promessas vazias. Por exemplo, a gente abriu mão de vantagens competitivas que a gente tem na Organização Mundial do Comércio, por ser um país em desenvolvimento, em troca dos Estados Unidos apoiar. Não quer dizer que a gente vai entrar na OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, dos países desenvolvidos. E os benefícios exatos da gente entrar nesse grupo ainda não ficaram claros ainda para o povo brasileiro. A base de Alcântara é outro marco de submissão. A gente sabe que o Brasil tem um déficit muito grande na sua tecnologia militar. Os setores militares brasileiros estão sucateados. O Brasil tem um grande potencial, até geográfico, pela sua localização no globo, de lançar foguetes, lançar satélites no espaço, matéria-prima para construí-los, e nos falta tecnologia. Então sempre a gente ficou dependente de outras forças e inteligências militares para que a gente tenha autonomia do nosso território e controle da nossa defesa nacional. Por isso que há um tempo atrás foi criada a base de Alcântara. A base de Alcântara reuniu uma geração de ouro dos cientistas brasileiros. Ela reuniu mais de 30 cientistas brasileiros para conseguir desenvolver foguetes, tecnologias militares nessa base militar. O grande problema foi que em 2003 essa base militar teve um acidente que matou toda essa geração de cientistas. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Além da perda humana, foi uma perda muito grande de conhecimento que já tinha sido aplicado ali na mente daqueles engenheiros, na mente daqueles cientistas. Agora, com essa ida aos Estados Unidos, Bolsonaro pretende fazer uma parceria com o governo americano para que ele possa tomar conta de Alcântara. O próprio brasileiro não vai ter o amplo acesso que os americanos terão na nossa própria base. Além disso, não ficou claro quem vai fazer os investimentos viáveis para essa parceria, porque lá perto de Alcântara não tem uma cidade grande, vai precisar de se fazer rodovias, hotéis, precisa de uma infraestrutura também e não ficou claro quem vai fazer isso. E o pior de tudo, a tecnologia desenvolvida em Alcântara não será compartilhada integralmente com os setores de inteligência brasileira. Pelo visto, os Estados Unidos ficam com filé e o Brasil só fica com osso nessa política internacional do Bolsonaro. Não bastasse as confusões que o próprio Bolsonaro já faz nas redes sociais, ele ainda tem 3 filhos políticos que o ajudam a fazer esse tanto de estabanada. A participação dos filhos do Bolsonaro no governo, principalmente através do Twitter, também tem sido uma marca do governo. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, o tempo todo atropela o chanceler, que é o ministro de Relações Exteriores. O ministro fala alguma coisa e o filho passa por cima. Isso é muito ruim, porque o filho do Bolsonaro usa as redes sociais para praticamente anunciar uma guerra contra a Venezuela, enquanto a política interna do Itamaraty talvez não seja necessariamente essa nesse momento. Então o caos que ele cria, principalmente nas nossas fronteiras, é muito negativo para o desenvolvimento do governo, que já está com tanta crise, com tantos núcleos internos em guerra, que ainda tem os filhos do Bolsonaro para fazer ainda mais bagunça, principalmente nas redes sociais, brincando com uma coisa tão séria que é a paz do nosso país.
Bom, galera, a gente está longe de esgotar todos os feitos e não feitos do governo Bolsonaro, mas a nossa ideia era fazer um resumo geral de como que está sendo a filosofia do governo, como que ele está andando. Espero que tenha sido útil, que vocês deixem seus comentários e suas críticas. A gente vem vendo que é um governo que cumpre as promessas do que não fazer, vai muito no viés ideológico em cima do viés econômico e técnico na maioria das vezes, e está tendo um problema muito sério de articulação. Nesse contexto de bagunça total, é bom a gente lembrar de outro personagem do governo, o Mourão, que é o vice-presidente. Nesse cenário todo, ele está longe de ser um jegue de carga como Ciro Gomes falou que ele seria. Ele tem sido um político polido, com bom comportamento com a mídia, e eu sei que ele está de olho nessas primeiras pesquisas que saiu agora. A pesquisa mais recente do Datafolha aponta que 30% dos brasileiros já avaliam esse governo como péssimo ou ruim. Esse índice é o pior comparado a Collor, FHC, Lula e Dilma. Então é bom que ele fique esperto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A sua ajuda está sendo fundamental para a gente manter esse canal. Esse vídeo foi uma análise mais política do governo Bolsonaro. Na próxima semana a gente já volta ao habitual, que são vídeos mais conceituais, mais teóricos. Eu espero que tenha gostado, que tenha dado para dar uma atualizada. Queria deixar um agradecimento muito grande aqui ao Coletivo Variável, que edita todos esses vídeos aqui com muito amor. E muito obrigado a você que já curtiu, já se inscreveu e agora vai compartilhar o nosso vídeo para que ele tenha muito engajamento. Muito obrigado pela força.